Olá, queridos amigos e amigas, devotos e devotos de Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa do Brasil. Eu sou irmã Maiara, religiosa do Instituto fundado por Santa Dulce, sou missionária aqui nas obras sociais e estou com muita alegria no coração nesse dia votivo, 13 de julho, para estrearmos juntos o primeiro podcast dedicado a Santa Dulce. Santa Dulce hoje, afinal de contas, ela é uma santa de nosso tempo. E nesse primeiro episódio, nós estamos aqui com a ilustríssima presença de duas pessoas que são muito caras para as obras, para o santuário e, sobretudo, para o coração de Santa Dulce, que é o nosso reitor, Frade Capuchinho, Frei Ícaro. Seja bem-vindo, Frei, paz e bem. Paz e bem, irmã Maiara, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui falando sobre Santa Dulce, seu carisma, sua espiritualidade. E o nosso abraço desde já para todos aqueles que estão nos acompanhando aí em casa, acompanhando este nosso podcast. E também nós estamos aqui com a presença de uma outra pessoa que faz muito bem as obras através da medicina, que é Dr. Carlos Antônio, conhecido como Dr. Cacau, filho de Dr. Carlos Geraldo, que é uma das grandes mentes brilhantes aqui da nossa instituição. Cacau é médico reumatologista e preceptor da Clínica Médica. Seja bem-vindo, Cacau, e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a vocês, eu que agradeço o convite, estar aqui com o Frei Ícaro, estar aqui com a irmã Maiara. Para mim é uma satisfação muito grande estar podendo participar desse primeiro podcast de Santa Dulce. Então, gente, esse podcast tem como objetivo também trazer um pouco da dinâmica da trezena de Santa Dulce 2023, esse tema que é tão importante no mundo de hoje, onde as pessoas estão cada vez mais apegadas à matéria, relativizando a fé. E o Frei, com certeza, meditou muito para trazer esse tema para nós. Então, Frei, qual a importância do tema deste ano para essa trezena? Vai ser uma oportunidade também para a gente mergulhar de forma mais profunda na vida espiritual de Santa Dulce. Exato, irmão. O Papa Francisco tem nos falado muito sobre a santidade. Ele disse que a santidade é o rosto mais belo da Igreja. É aquilo de mais belo que nós podemos apresentar para o mundo. Alguém que vivenciou de fato o Evangelho, as virtudes e os ensinamentos de nosso Senhor. Apresentar para o mundo o tema da santidade com foco em Santa Dulce é algo salutar. Muitas pessoas conheceram Santa Dulce, tocaram nela, tiveram uma experiência com ela bonita, mas as pessoas precisam conhecer a sua santidade. Aquilo que nós conhecemos dela nas ruas, no trabalho social, naquilo que ela fazia de caridade, de fato, era fruto da sua experiência mística com Deus, da sua intimidade com Deus. E o que nós queremos esse ano é apresentar para o mundo inteiro a sua vida interior, a sua espiritualidade, aquilo que lhe dava forças para fazer o que ela fez, a sua obra que é mundialmente conhecida, mas de onde que ela auria essas forças? Obviamente, da sua intimidade com Deus e da sua vida de oração. Daí a importância de nós falarmos de Santa Dulce, da Santa Dulce dos pobres, daquela que viveu o Evangelho como meta de vida, como regra de sua vida. Muito bem, Frei. Hoje, 13 de julho, dia votivo, o Frei já nos convida a estarmos aqui no próximo mês, agosto, participarmos dos 13 dias da trezena de Santa Dulce, justamente para conhecer melhor a sua espiritualidade, porque às vezes o que nós conhecemos sobre Santa Dulce é aquela freirinha que fez a caridade e associando a sua imagem meramente a uma pessoa que fez assistência social. E Irmã Dulce, ela fez muito mais do que isso. Irmã Dulce, ela viveu o Evangelho e tudo que ela fez foi movida justamente pelo Evangelho. Por isso que ela é um modelo de vida cristã. E aí, eu queria fazer essa pergunta, na verdade quero fazer essa pergunta para Cacau, ele que é médico e que vive em um ambiente onde o raciocínio lógico, a razão tem grande preponderância, né? A gente sabe que os médicos, eles buscam muito por isso, a análise lógica, aquele pensamento cartesiano e pode ter uma divergência entre a fé e a razão, a espiritualidade. E, no entanto, a gente sabe que essa dicotomia é uma falácia. Então, Cacau, como é que você pode falar para nós
se é possível, na verdade, viver a fé dentro de um ambiente extremamente lógico, que é, por natureza, o ambiente da medicina. É uma pergunta muito interessante, porque, como você mesmo pontuou, é uma falácia essa dicotomia. Não vem ao caso aqui a gente destrinchar há quanto tempo isso vem sendo construído, mas como falar de fé num ambiente racional? Sendo racional. Uhum. Se nós formos racionais com sinceridade, a gente busca a verdade. E quem busca a verdade, Jesus disse, eu sou a verdade e o caminho, João 14:6, se eu não me engano. Mas se a gente pensa sobre isso e tem uma busca sincera, a gente vai chegar na verdade, a gente chega nisso. Eu costumo fazer uma analogia simples, rápida. Você tem é como se fosse um ímã. O ímã é a verdade, o campo magnético é a fé e o que ele está atraindo é a nossa razão. A nossa razão ela é puxada pela verdade. A gente pode se negar a isso. Infelizmente, muitos se negam a isso, né? Mas se tem sinceridade na busca, a gente chega lá. Tem um livro interessante que é Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. E esse livro, C.S. Lewis, para quem não conhece, ele era um ateu que se converteu ao cristianismo, e nesse livro, ele descreve a história de um diabo, professor, e um diabinho, que estão atentando uma pessoa, um homem, que seríamos nós, né? E o aluninho, que é Vermelindo, ele tem um momento em que ele fala com o professor que se chama Maldanado, né? Quem tiver interesse de ler o livro, eu recomendo. Professor, estou feliz, porque o humaninho que eu estou atentando está se aproximando das ciências. Ou seja, como se as ciências fossem divergir de Cristo. E o Maldanado, professor, ele diz o seguinte, cuidado, porque se ele se debruçar com sinceridade e fidelidade às ciências, você vai aproximá-lo de Cristo. Então essa dicotomia não existe. E Santa Dulce, as obras que ela proporcionou e que a gente tem hoje, que são obras do Espírito Santo, infundindo nela toda a sabedoria, a fortaleza que a gente sabe, fez com que a gente levantasse esse prédio de casamento entre fé e ciência aqui no Santuário de Dulce. Isso que eu ia falar, Santa Dulce, ela é esse ícone que nós podemos observar muito bem a junção da razão e da fé, porque ela construiu uma obra com fundamentos técnicos, embora não tivesse nenhuma formação técnica, mas ela sempre respeitou a técnica para construir a sua obra de forma muito competente, mas ela tinha uma clareza no coração, que era obra de Deus. Não à toa ela dizia, essa obra não é minha, é de Deus, e o que é de Deus permanece para sempre. E eu acredito muito, Frei, Cacau e os nossos ouvintes, que Santa Dulce ela consegue alcançar o coração de todas as pessoas. Pessoas que acreditam, pessoas que não acreditam, porque a obra dela por si só fala. A obra de Santa Dulce é um evangelho vivo. Ela tem uma carta que ela escrevia para as irmãs da minha congregação, onde ela dizia para as irmãs, sejam evangelho vivo. E Santa Dulce, ao construir toda essa obra, ela, na verdade, viveu o evangelho, porque Jesus diz lá no evangelho que nós devemos amar ao próximo. E o objetivo principal de Santa Dulce ter erguido as pilastras da sua obra foi justamente por amor, primeiramente a Deus, e amando a Deus, ela amou os irmãos. Então, Frei, Santa Dulce, como diz Maria Rita em seu livro, é uma santa de nosso tempo. E é uma santa, com certeza, que é uma referência para a juventude. Nós somos religiosos jovens, ainda não chegamos nos 30 anos, estamos quase lá, mas ainda não chegamos. Então, ela é uma santa que, com certeza, é uma referência para a juventude no campo da espiritualidade, da fé, mas também no campo da liderança, de pessoas que tentam alcançar grandes metas, grandes sonhos. O Senhor, como reitor, que vive aqui todos os dias essa experiência com Santa Dulce, o que é que o senhor acha que Santa Dulce diria para a nossa geração, para a geração jovem? Acho que Santa Dulce nos alertaria para pelo menos 3 pontos. O primeiro deles, voltar os olhos para Cristo. Ele é o sentido da nossa vida, é o fundamento. E as pessoas hoje, infelizmente, vivem muito distantes de Deus. Já não tem mais uma experiência profunda com o amor de Deus. A fé muito superficial, tanto faz ir à missa como não ir, tanto faz rezar como não rezar.
Hoje nós vivemos um esfriamento da fé. Santa Dulce certamente nos alertaria: olha, voltem-se para Cristo. Ele é o centro, ele é o sentido, ele é o absoluto. O segundo ponto que Santa Dulce nos alertaria era para a caridade. Eu imagino que quando ela passava pelas pessoas nas ruas que pediam para ela algo, os doentes, os enfermos, ela não tinha sentimento de indiferença. Porque a caridade genuína, a caridade de Cristo, como nos diz São Paulo, ela aquece o nosso coração. Ela nos enche de amor para com o próximo. E o amor, ele é verdadeiro quando se traduz em obras. Não é? Assim como a fé, ela só é verdadeira, como diz São Tiago, quando se traduz em obras, o amor também necessita de obras. E o terceiro ponto que Santa Dulce nos alertaria era conjugar a espiritualidade, a fé e a caridade, que andam de mãos juntas, de mãos dadas, para amar verdadeiramente a Deus. Então Santa Dulce nos alertaria, e ela hoje seria um grande grito de Deus a ecoar nos corações das pessoas. Ela gritaria ao mundo, como São Francisco gritava, dizendo: o amor não é amado, é preciso amar o amor. Santa Dulce certamente nos alertaria para isso. Amar o amor, amar a Deus, dedicar-se inteiramente a Ele, ter um coração abrasado de fé e de caridade para com o próximo. Com certeza, isso que o Frei traz para nós é muito importante, porque certa vez, acredito que vocês já tenham escutado essa história. Irmã Dulce, ela foi entrevistada e nós sabemos que Santa Dulce era uma senhorinha frágil, com a saúde muito debilitada, e um jornalista perguntou para ela: irmã, de onde a senhora tira forças para construir toda essa obra? E ela respondeu: da oração. É através da oração que eu consigo fazer o que eu faço. Então, isso que o Frei traz para nós, de fato, é um conselho que Santa Dulce nos daria, porque o cerne da vida de Santa Dulce sempre foi o Senhor. Por isso que eu sempre gosto de dizer, e já me reportando para Cacau, que a obra de Santa Dulce é muito mais do que uma filantropia. Não é só filantropia, mas é uma obra que provém do Espírito Santo. E é por isso que a obra só cresce, porque aquilo que provém das mãos de Deus frutifica, e frutifica para o bem dos irmãos. O senhor, como médico, na clínica médica, né, onde com certeza a gente tem inúmeros pacientes com problemas graves de saúde, como o senhor consegue perceber sinais da intercessão de Santa Dulce, da providência divina, em outras palavras, da santidade de Santa Dulce dentro da sua obra? Na verdade, o tempo inteiro. O trabalho diário, ele se torna uma oração diária. E dentro das obras isso é nítido, isso é perceptível. Eu confesso que quando eu comecei a trabalhar aqui, a princípio parecia como um hospital, como outro qualquer, um hospital que cuida de pessoas que estão doentes e assim por diante. Mas você começa a perceber que é diferente, tem uma coisa peculiar aqui. Essa peculiaridade é quando a obra que é feita fruto do Espírito Santo, ela tem uma finalidade na eternidade, a finalidade dela última não é aqui, onde as coisas fenecem, onde as coisas acabam, onde as coisas queiram ou não queiram vão acabar. Mas ela tem uma finalidade última que é na eternidade. E quando você descobre que a eternidade é aqui e agora, a eternidade é todo instante presente, por isso que o nome presente, né? Presente é o presente de Deus, o nosso instante aqui e agora. E quando você percebe isso, você começa a entender que todos os instantes, todas as obras feitas dentro das obras sociais da Irmã Dulce, elas têm o dedo da providência divina. Isso a gente percebe nos colegas profissionais de saúde, não só no ato com os pacientes, mas os próprios colegas, a produção científica, o cuidado com o paciente, que é um cuidado visando não apenas o cuidado transitório, mas uma busca um pouco mais da essência do cuidado com o paciente. Então, essa percepção, ela é o tempo inteiro. É quase como José Maria Escrivá já nos disse sobre as obras de Deus, aquela ideia de que nosso trabalho é uma oração diária e essa oração diária se transforma em uma obra de Deus. E aí nasce a comunhão dos santos, porque Santa Dulce também fala: fazei do trabalho uma oração. Não é simplesmente cuidar por cuidar, fazer por fazer, mas é fazer com sentido. E esse sentido é estar com o coração ancorado em Deus.
Então, Santa Dulce, ela fazia por causa de Deus, para os irmãos. É importante frisar isso. Ela fazia por causa de Deus, por amor ao Evangelho, por amor à sua consagração e para o bem dos irmãos. Então, Santa Dulce é essa santa que, de fato, como disse Frei Ícaro, nos aponta o tempo todo para Deus. E, finalizando quase esse podcast, eu queria, então, que os senhores pudessem deixar uma mensagem para nossos ouvintes sobre Santa Dulce, sobre a nossa trezena que está chegando em agosto, a partir do dia 1º de agosto, nós vamos estar aqui como família no Santuário de Santa Dulce. Então, Frei, qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar para nós? Então, desde já, irmã, já vou deixar o convite, não é? Todos aqueles que nos assistem, sejam aqui de Salvador, ou do interior do estado, ou de outros estados, ou de outros países, né? Venham celebrar conosco a festa de Santa Dulce. Este ano nós temos uma programação especialíssima, não é? Nós queremos que esta festa tenha uma amplitude nunca vista antes aqui na nossa cidade de Salvador. Nós queremos que as pessoas conheçam Santa Dulce, que se aproximem dela pela fé, pela devoção, pela piedade. Ela é um luzeiro, não é? E Nosso Senhor nos diz no Evangelho, não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da cama ou escondida. As lâmpadas, elas são postas no alto, não é? Os santos, eles brilham no alto, eles são astros luminosos que nos apontam para o céu. Então, nós já deixamos o nosso convite de 1º a 13 de agosto. A Casa de Santa Dulce vai ser a casa do Brasil, a casa de todos os brasileiros, de todos os devotos de Santa Dulce. E depois nós queremos deixar uma mensagem final, né, uma bênção, pedindo a intercessão de Santa Dulce por todos aqueles que mais precisam, né, aqueles que estão doentes, os que estão sofrendo alguma provação ou privação, né, espiritual ou temporal. Nós queremos pedir que Santa Dulce, do céu, derrame sobre nós uma chuva de bênçãos. E ela agora está no céu fazendo bem, não é? Intercedendo por nós. No céu, agora ela tem a capacidade de fazer o bem não somente a um grupo de soteropolitanos ou de baianos, né, como ela fez aqui, muito embora o que ela fez aqui alcançou centenas de milhares de pessoas, mas o que ela faz no céu agora alcança o mundo inteiro. Né? A intercessão dela agora é pelo mundo inteiro. E nós queremos pedir que ela abençoe a nós, abençoe o mundo inteiro e que do céu ela esteja intercedendo pelas obras sociais e por todos os seus devotos. Amém, Frei. Amém. E como diz Cacau, como ele falou no discurso na formatura dos residentes de clínica médica, Sim. É da eternidade que Santa Dulce cuida de suas obras. Cacau, essa frase alcançou muito o meu coração e eu acho que alcança o coração de todos nós que somos devotos de Santa Dulce. E eu vou repetir a sua frase para nossos ouvintes. É da eternidade que Santa Dulce cuida de suas obras e cuida de todos nós. E aí eu queria que você deixasse, por favor, uma mensagem para todos nós, mas de modo particular para aquelas pessoas que estão aí no caminho da medicina, né? Sobre Santa Dulce e qual o melhor caminho para percorrer uma medicina santa. Perfeito. Antes de mais nada, especialmente as pessoas profissionais de saúde que, de certa forma, são afastados por motivos diversos da santidade, da noção de alma. Existe um corpo, existe a alma, né? A gente não pode fazer de conta que a alma não existe. E é pelo cuidado da alma, e a nossa alma é imortal, a nossa alma é eterna. E quando a gente conhece isso, entende isso, e Santa Dulce é um exemplo vivo desse cuidado, tá? Eu brinco às vezes que ela é a médica antes de nós sermos médicos, porque ela cuidava da alma, ou seja, ela cuidava da eternidade dos pacientes. Então nós lembremos disso, lembremos que existe um corpo, existe uma alma, sem dúvida nenhuma. Lembremos das obras de Santa Dulce no nosso coração e busquemos o conhecimento com sinceridade, com vontade, porque vai aparecer. Buscai, né, e encontrareis. Remédios não funcionam em corpos inertes, então a gente não pode ser inerte. Né? Então o remédio está aí, a oportunidade existe, então bata na porta, a gente vai abrir. Acho que esse é o caminho. Com certeza, e eu estou muito, muito feliz de verdade de ter essa oportunidade nesse dia voltivo de Santa Dulce, 13 de julho, de poder conversar com o Frei, que traz a espiritualidade. Eu sempre digo que o hábito é um sinal da nossa consagração.
e, ao mesmo tempo, conversar com um médico. Cacau é extremamente inteligente e aí a gente percebe que a fé e a espiritualidade e a ciência não são inimigas. Ao contrário, podem caminhar juntas. E esse tema desse ano também vai nos falar sobre isso, porque Santa Dulce, enquanto modelo de vida cristã e intercessora da nossa vocação à santidade, vai nos trazer justamente um caminho que nós devemos percorrer, como sempre disse o Papa Bento XVI, entre a fé e a razão. Antes dele, o próprio Tomás de Aquino falava sobre isso. Então, muito obrigada, Frei, muito obrigada, Cacau, por nos falar e nos provar que, de fato, é possível caminhar com a fé e com a ciência. E na obra, a gente vive isso o tempo todo, a fé e a ciência. O santuário está aqui para cuidar da alma de nossos pacientes, devotos, peregrinos, e o hospital está para cuidar do corpo e também da alma. Santa Dulce dizia isso. O Hospital Santo Antônio não é um lugar apenas para cuidar do corpo, mas é, antes de tudo, um lugar para cuidar da alma. E por falar em obras, é claro que eu não poderia deixar de fazer um apelo aqui, um apelo em nome de Santa Dulce. Você que está nos acompanhando, ajude as obras sociais de Irmã Dulce para que essa chama de amor continue sempre acesa. Cacau, quantos pacientes a gente atende por dia? Na clínica médica. É um volume muito grande. Perco a conta. É muita gente. Muita gente. Muita. Muita gente que chega aqui. Então, para que a gente consiga atender esses pacientes, a gente precisa de você. Santa Dulce precisa de você. Então, ajude as obras. O QR Code está aparecendo aqui na nossa tela. Você ajudando a obra de Santa Dulce, você está contribuindo com o legado que ela nos deixou, que é o legado de amar e servir. Muito obrigada pela participação de todos. E antes de finalizar, nós estamos aqui com a relíquia de Santa Dulce e nós vamos pedir ao Frei que reze conosco, reze por nós e que nos dê a sua bênção. Então vamos rezar juntos. Vocês que nos acompanham aí em suas casas também rezem conosco a oração a Santa Dulce. Vamos pedir a sua intercessão por nós e por nossas necessidades. Rezemos. Senhor nosso Deus, lembrados de vossa filha, a Santa Dulce dos pobres, cujo coração ardia de amor por vós e pelos irmãos, particularmente os pobres e excluídos, nós vos pedimos, dai-nos idêntico amor pelos necessitados, renovai nossa fé e nossa esperança, e concedei-nos a exemplo desta vossa filha, viver como irmãos, buscando diariamente a santidade, para sermos autênticos discípulos missionários do vosso Filho Jesus. Amém. Santa Dulce dos pobres, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da gloriosa Santa Dulce dos pobres, desce e permaneça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Agora que nós estamos abençoados, nós queremos fazer os nossos agradecimentos. Santa Dulce nunca fez nada sozinha e nós também não fazemos nada sozinhos. Para que esse podcast, primeiro podcast Santa Dulce Hoje, dedicado à primeira santa brasileira, muitas pessoas nos ajudaram, muitos núcleos, né? Então a gente primeiro quer agradecer as obras sociais Irmã Dulce, na pessoa de Maria Rita, a sensibilidade do seu coração de entender que, como dizia o Papa Bento XVI, a importância da evangelização nas redes sociais. Então, agradecer as obras sociais na pessoa de Maria Rita, mas também nós queremos agradecer ao nosso assessor de comunicação, Alain Amaral, que colocou a sua equipe também à disposição para montar esse podcast. Agradecer os outros núcleos envolvidos, turismo religioso, a escola de dulcismo, na pessoa de Osvaldo, de Moniquinha, que montou esse cenário lindo para nós. E, claro, agradecer de modo especial a empresa M2 Soluções Audiovisuais, dirigida por Marcos, que nos dá um grande apoio
em tudo aquilo que a gente solicita no santuário e nas obras. E lembrar a vocês, meus queridos e queridas, que no dia 26 deste mês nós estaremos juntos para fazermos o segundo episódio do nosso podcast. Então fiquem atentos às nossas redes sociais para que a gente de fato possa aí conseguir potencializar esse podcast e levar Santa Dulce para diversos lugares. Afinal de contas, ela é a santa do nosso tempo, ela é a santa do mundo inteiro. Siga as nossas redes sociais, as redes sociais do Santuário e das Obras Sociais Irmã Dulce, Instagram e o nosso canal no YouTube. Paz e bem a todos, paz e bem Frei, paz e bem Cacau, e até dia 26, se Deus quiser.